Olá, queridos. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos fazendo o estudo do livro Nosso Lar na página do Centro Virtual Família Espiritual. Hoje eu vou deixar um vídeo gravado porque com essa pandemia toda está havendo grandes problemas de internet para a gente fazer as transmissões ao vivo. Vamos então à nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, que Ele possa nos ajudar, nos inspirar. Querido mestre, querido amigo, que assim, nesse momento de estudo, possamos entender melhor e, a partir desse entendimento, libertar a nossa alma. Sabemos da Sua presença conosco através dos mensageiros espirituais. Somos gratos, Jesus, pelo Teu amor. Que assim seja. Como sempre, a gente tem que deixar uma água, né? Que é para essa água ser fluidificada e assim a gente possa tomar uma água benéfica para a nossa saúde, para a saúde da nossa família. Nós encerramos o capítulo 23, e o capítulo 23, o título era Saber Ouvir, do livro Nosso Lar. E hoje nós começamos no capítulo 24. No capítulo 23, nós aprendemos que nós precisamos ter paciência para ouvir e falar com ponderação. A gente precisa adquirir essa sabedoria que vamos adquirindo aí com o tempo. Eu mesmo não tenho essa sabedoria ainda, né? Mas com o tempo a gente vai treinando e a gente aprende. E hoje, no capítulo 24, o título é Impressionante Apelo. Nesse título aqui, ele fala de um apelo de uma outra colônia no mundo espiritual, onde ela está pedindo vibrações para a Terra. Então, André Luiz, ele percebe que lá na casa de Lísias existia ali um receptor. E nesse receptor, ele ouviu uma voz de uma emissora e que falava assim: emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Ajudai quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falantes da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam nas nações europeias, impulsionando-as aos crimes. Então, André Luiz, ele ouviu aquela mensagem, percebeu que Lísias, ao ouvir também essa mensagem, silenciou, ficou muito preocupado, e Lísias explicou para ele que ali, Moradia era uma velha colônia dos serviços ligados às zonas inferiores. E disse que, André, você desencarnou um pouco antes, mas nós estamos em agosto de 1939. Então, nesse momento aqui, desse capítulo 24, no momento que André Luiz estava em nosso lar, Lísias explicou para ele, nós estamos em agosto de 1939. E o que é que a gente lembra em agosto de 1939, né? Nós nos lembramos aí da Segunda Grande Guerra Mundial. E André Luiz disse, que diz? Indaguei, pois não bastou o sangue da última guerra? E ele disse que Lísias ficou assim com os olhos preocupados, brilhantes, profundos. Pela primeira vez, ele viu que Lísias tinha uma preocupação muito grande e constrangedora ali na alma. Assombrava-me, André Luiz disse, sobretudo a imensidade dos serviços espirituais nos planos da vida. Ele ficou assim estagnado em saber o quanto que o plano espiritual trabalha por nós. Agora vocês vejam, em 1939, quando houve a Segunda Grande Guerra Mundial, o plano espiritual entrou em comunhão universal, vibrando para a Terra, para que então não houvesse essa guerra. Mas mesmo assim não adiantou, porque como Lísias fala assim, o pessoal da colônia de moradia, eles são trabalhadores, eles são abnegados, são espíritos realmente que se prendem ao trabalho benfazejo das zonas inferiores.
Só que, infelizmente, o pessoal da Terra, o orgulho humano, todas essas possibilidades de não ocorrer a guerra foram por água abaixo, em virtude também das influências de espíritos das regiões umbralinas, aonde eles incentivavam ainda mais o orgulho humano, o orgulho dos dirigentes, aquela noção de que nós devemos ser melhor e que nós precisamos ganhar. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Então começou nesse problema sério que estava havendo na Terra, de guerra, uniu-se à unidade espiritual. Muitos espíritos auxiliando e também muitos espíritos propagando a guerra, estimulando o orgulho dos dirigentes para que a guerra realmente acontecesse. E André Luiz perguntou: mas a gente não pode interferir? Não tem como interferir para que isso não aconteça? E Lísias parou um pouco, né? E disse assim: porque antes disso eles ouviram assim: forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifício em favor da concórdia nos gabinetes políticos. Olha para vocês verem, gente, como que a política, tudo que existe aqui na Terra, está nos olhos de Deus, não passa nada aos olhos de Deus. Mas quando o homem ele pensa que ele é mais poderoso do que Deus e acaba fazendo situações e acaba deixando situações de horrores aqui na Terra, também vem para ele depois, é lógico, o resgate. Então, ele fala assim: ó, meus irmãos, em uma das preces do moradia, do núcleo moradia. Ó, meu irmão, meus irmãos, muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana, defendamos os séculos de experiência de numerosas matrizes pátrias mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. E a emissora do posto de moradia continuou irradiando cada vez mais e pedindo, apelando, né? Apelando aos irmãos que pudessem auxiliar a Terra. E Lísias falou assim: a humanidade encarnada é igualmente nossa família. Nós devemos nos unir em vibração, é claro, só que são abnegados o pessoal do posto de moradia, mas tudo isso vai ser inútil. E com a tristeza que Lísias falou isso, dizendo que não teria como evitar a grande e tremenda catástrofe. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral. Reunimos aqui numerosas assembleias. Isso aqui ele responde quando o André Luiz pergunta: não é possível que então os espíritos superiores evitem que essa guerra aconteça e atenda então a solicitação da colônia aqui moradia para que haja harmonia na Terra? O Ministério da União Divina, ele responde assim: esclareceu que a humanidade carnal, com personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável, que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. A crise orgânica é inevitável. Ou seja, a colônia moradia, ela queria estabelecer um equilíbrio para que não houvesse a guerra. Só que o Ministério da União Divina, desculpe, entendendo melhor a situação da Terra, viu que não teria como interferir, porque o homem estava muito enraizado
no seu insaciável desejo de carnal, de personalidade, no insaciável orgulho de ser o melhor. Então, iria haver a guerra, né? Então, não tem como a espiritualidade interferir no livre-arbítrio da própria terra, uma vez que as próprias pessoas e os habitantes da terra naquela época também não estavam colaborando, né? Não havia propagação aí do amor que há hoje, essa evolução que há hoje, de novas leis, de novos direitos. E mesmo assim, hoje, vamos colocar no dia de hoje, na pandemia que nós estamos enfrentando com o coronavírus. A espiritualidade está também a nosso favor, vibrando positivamente para que o mundo consiga encontrar uma vacina, vibrando positivamente para que as pessoas entendam que precisam se cuidar, para que as pessoas entendam que precisa da distância, do isolamento, enfim, tudo. É necessário tudo isso para que a gente vença aí essa etapa. Só que vai ter que passar por essa dificuldade a Terra nesse sentido agora. Aquela vez foi na guerra, agora é nessa questão de vírus, de desencarnes. Por quê? Porque além de ser uma mudança planetária, não tem como Deus vir aqui interferir na nossa evolução, porque é a nossa evolução. Então, enquanto a gente não entender que a gente precisa amar, que a gente precisa compartilhar o bem, que a gente precisa fazer o melhor de nós, que a gente tem que parar de ficar criticando de forma à toa, que a gente tem que procurar colaborar e calar mais a nossa boca, como disse aqui no capítulo anterior, saber mais ouvir do que ficar falando besteira. E quando a gente não aprender isso, não vai mudar. Enquanto a gente não aprender a distribuir, a dividir, a querer que o outro também progrida e não somente eu, enquanto a gente não caminhar de mãos dadas, ainda vai haver inúmeras situações difíceis para enfrentar. Mas a espiritualidade sempre vai estar conosco, sempre vai haver aí uma colônia como essa da moradia, do posto moradia, que vai estar pedindo vibrações para a Terra, porque eles amam. Porque independentemente do que esteja acontecendo, independentemente de conhecer o orgulho humano, eles amam e eles vibram. Porque sempre alguém vai receber essa vibração de forma positiva e vai buscar mudar o seu espaço. Se cada um mudar o seu espaço, o seu cantinho, o seu meio, se cada um influenciar nos seus amigos de forma positiva, o mundo fica melhor. E aí a gente caminha de forma melhor. E aí tudo isso passa, porque a gente precisa mudar. Então, essa é a lição de hoje, do capítulo 24, onde nós falamos aí do período da Segunda Guerra Mundial, que foi um período muito difícil aqui na Terra e também difícil para o plano espiritual, né? Porque precisaram estar fazendo muitas orações, muitas vibrações positivas para nós aqui da Terra. Por isso também eu questiono muitas cartas aí psicografadas que estão recebendo, dizendo que os médicos espirituais, os espíritos estão precisando que orem para eles. É meio estranho, porque eles são um pouco mais evoluídos do que nós. Eu acredito que seja o contrário, são eles que estão orando para nós para que a gente entre em equilíbrio. Ou talvez seja um método onde eles falam assim, orem pela espiritualidade, para ver se a pessoa pelo menos ora, né? E para de ficar sem jogando fora pensamentos inoportunos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Um beijo para vocês e logo nós voltaremos com mais estudos.